Avançamos então, sem mais delongas, para a primeira conversa sobre saúde, cujo tema é as alterações climáticas e as pandemias. Este debate será moderado pelo professor Adriano Pedal Lissá, diretor do Departamento de Estudos de População do ICBAS. Senhor professor, boa sessão a todos. Com licença. Caros e caras espectadoras, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, em função do sítio onde se encontram. No âmbito da mostra da UP, o ICBAS, uma das mais vibrantes escolas da nossa universidade, tem o prazer de vos apresentar esta mesa redonda dedicada às alterações climáticas, que é um assunto claramente na ordem do dia. O meu nome é Adriano Pedal Lissá, como já ouviram, e vou ser o vosso moderador hoje, tendo como palestrantes a doutora Ana Machado, bióloga, o professor João Mesquita, veterinário, e a professora Maria José Bento, médica. Este painel reflete a abordagem que nós temos no ICBAS e que foi implementada, que está a ser implementada, que é uma abordagem de uma só saúde. Ou seja, dito de outra forma, se nós não tivermos uma boa saúde ambiental dos ecossistemas, se nós não vamos ter nunca uma boa saúde animal e, por fim, os mais de 8 mil milhões de pessoas do nosso planeta tampouco irão ter saúde. E, efetivamente, é isto que nós ensinamos no ICBAS. Nas 3 cursos principais, o ambiente, a saúde do ambiente na licenciatura em Ciências do Meio Aquático, a parte da veterinária, da saúde animal no mestrado integrado em veterinária e a parte da saúde humana no mestrado integrado de medicina. E vocês são todos muito bem-vindos nestes nossos cursos. Hoje nós não podemos negar mais que as alterações climáticas estão aí. E em grande medida estas alterações climáticas que se sentem mais nestes últimos 150 anos são fruto da atividade humana. Uma atividade humana desenfreada, que nós podíamos ter feito de outra maneira, mas com a nossa indústria, a forma como temos a indústria a nível do planeta, a agricultura a nível do planeta, o urbanismo a nível do planeta, nós estamos a degradar os nossos recursos. E com esta destruição dos habitats que está a acontecer a nível de todo o planeta, nós temos, por exemplo, uma aproximação cada vez maior dos animais selvagens às pessoas, porque nós invadimos os espaços e muitos destes animais selvagens trazem consigo organismos que causam doenças. Portanto, nós estamos cada vez mais expostos. E deixem-me então contar-vos uma pequenina história trágica, verdadeira, que aconteceu em 2014. 2014, numa zona da África Ocidental, entre a Guiné-Conakry, a Serra Leoa e a Libéria, uma criança com quase 2 anos, cheia de fome, resolveu entrar na floresta para procurar comida. E aquilo que ela encontrou foi mangas no chão, mangas picadas. Apesar da sua tenra idade, esta criança sabia que uma manga picada por morcegos era uma manga doce, porque os morcegos só comem fruta madura. Infelizmente, este morcego tinha na sua saliva um terrível vírus, que era o vírus do ébola. No dia seguinte, a criança apareceu com febre muito alta. 2 dias depois, a criança começou a perder os sentidos e, ao fim de alguns dias, a criança morreu com hemorragias internas, com o sangue a sair pelos olhos, pelo nariz, pelos ouvidos. Infelizmente, os familiares que procuraram tratar desta criança, faleceram também. E 2 anos depois, naquela zona do mundo, morreram foram infectadas perto de 23 mil pessoas, das quais quase metade morreram. Pode-se pensar que, bom, comparado com o Covid, isto não é nada. Não.
é que nesta zona, numa zona das mais pobres da África, esta epidemia não se transformou numa pandemia pela simples razão que, por exemplo, os aviões low cost não voam para aquela parte do mundo. Mas isto mostra bem a importância que a universidade tem na formação de profissionais na área do ambiente, na área da veterinária, na área da medicina humana. E nós no ICBAS temos estas três valências. Por isso, mais uma vez, são muito bem-vindos todos aqueles à nossa escola. Passaria então agora a palavra à doutora Ana Machado para a sua apresentação. Ora, bom dia e obrigada antes de mais à organização pelo convite, em particular ao professor Bordal Issa, para virmos falar então sobre as alterações climáticas e as pandemias e, no meu caso, sobre micro-organismos emergentes e sobre os micro-organismos com que trabalhamos já há alguns anos, que são os micro-organismos são bactérias que se chamam víbrios. E a forma como estes micro-organismos se enquadram então neste conceito de saúde global que está na base do nosso ICBAS e que faz do ICBAS uma escola diferenciada. Nós temos a tendência de ver o nosso planeta como o planeta dos humanos, mas ele é muito menos um planeta de humanos e muito mais um planeta de micro-organismos. Devido a ter a sua superfície coberta na sua maioria por água, os sistemas aquáticos, portanto, são a casa natural o habitat natural de muitos micro-organismos, que têm uma facilidade nestes ambientes de circulação, de transporte e mobilização muito grande. No caso dos nossos víbrios, que são as bactérias com que nós temos trabalhado nos últimos anos, eles estão distribuídos nos sistemas aquáticos por todo o mundo. Preferem as zonas costeiras, uma vez que aqui a salinidade, portanto o teor em sais na água é inferior e não há uma limitação de nutrientes devido aos fluxos que vêm dos ecossistemas continentais. Portanto, esta é a casa destas bactérias, é aqui que elas vivem naturalmente, portanto é impossível erradicá-las, ou seja, eliminá-las. Nós também não queremos que isso aconteça, porque estes víbrios são importantíssimos no equilíbrio da saúde destes ecossistemas, são intervenientes importantes nos ciclos biogeoquímicos, no fluxo da matéria orgânica, nos ciclos do azoto e do carbono e, portanto, que são essenciais à manutenção da vida na Terra. Estão associados, podemos encontrá-los, estas bactérias associadas a muitos outros organismos que podem ir desde os pequenos vírus até outras bactérias, algas, aves marinhas e depois os peixes e os crustáceos e os moluscos que nós podemos também consumir e estes víbrios, se forem espécies patogénicas, podem causar tanto doenças a estes animais, portanto um problema de veterinária, quer tanto em ambiente natural como depois em produção aquática para consumo humano e eventualmente poderão depois aparecer à nossa mesa quando nós consumimos estes produtos, principalmente nos organismos como os bivalves, que são as amêijoas e as ostras, que são filtradores e, portanto, concentram, bioacumulam estas bactérias no seu organismo. Portanto, nós tivemos um aluno nos últimos anos a trabalhar sobre este assunto, um aluno de medicina, do curso de medicina, que esteve a estudar a presença destes víbrios nestes moluscos que se compravam no supermercado. Efetivamente foi detectada esta presença destas espécies potencialmente patogénicas e, portanto, alerta para a necessidade do manuseamento e da confecção destes produtos antes de serem consumidos.
Existem espécies de víbrios que efetivamente são patogénicas ao homem. Os mais importantes serão o víbrio cólera, o víbrio paramolíticos e o víbrio vulníficos. O víbrio cólera está associado à falta de água potável e saneamento, portanto, países pobres ou em que as infraestruturas tenham sido destruídas, quer por guerra, quer por exemplo, por desastres naturais, como foi o caso do Iêmen, no caso da guerra, ou o Haiti recentemente. O que acontece no caso do víbrio cólera é após ingestão, este víbrio vai colonizar a mucosa do intestino humano, vai fazer com que haja uma libertação tanto de água como de eletrólitos para o lúmen, portanto para o intestino, causa uma diarreia severa, característica, que nós chamamos de água de arroz, que se não for tratada pode levar à morte por desidratação. Já o paramolíticos e o vulníficos está mais associado a infecções que são reportadas em países desenvolvidos. Portanto, estamos a falar de Américas, Estados Unidos, países europeus e o Japão, por exemplo. No caso do víbrio paramolíticos, estará associado à ingestão de consumos de origem marinha que estejam contaminados e não sejam bem cozinhados, ou sejam consumidos crus. E o efeito será, portanto, gastroenterites. No caso do víbrio vulníficos, a exposição é o contacto direto, portanto, com águas que estejam contaminadas, onde estes víbrios existam, e pode levar a infecções generalizadas, septicémias, e em casos em que extremos, pode levar à morte. A mortalidade é sempre superior quando os indivíduos infectados são imunocomprometidos ou têm doenças crónicas associadas. As alterações climáticas, o que vieram fazer foi com que as condições ambientais sejam mais propícias, sejam ideais para a existência destes víbrios no ambiente. Portanto, nas áreas geográficas onde estes víbrios já estavam, eles vão aumentar a sua abundância e, portanto, podem causar mais epidemias, como é no caso dos países africanos, da Índia ou do Bangladesh. Podem também ocupar novos nichos ecológicos a latitudes superiores, como é o caso dos países europeus, e causando problemas com repercussões a nível de doenças e económicas associadas em países em que estas vibrioses, infecções causadas por estas bactérias, não eram reportadas. Efetivamente, têm vindo a ser feitos estudos e têm vindo a ser reportados cada vez mais associados ao aumento da temperatura da superfície dos oceanos e mais casos destas infecções por exposição a águas marinhas para fins recreativos. Estas bactérias têm a particularidade de se conseguirem adaptar e persistir no ambiente com muita facilidade. Por um lado, elas conseguem baixar o seu metabolismo, ficam a dormir, até que as condições ambientais sejam as ideais, portanto, conseguem persistir longos períodos de tempo no ambiente. Por outro lado, conseguem trocar material genético, portanto, com as bactérias vizinhas, sejam elas da mesma espécie ou de espécies diferentes, e, portanto, conseguem se adaptar muito rapidamente ao meio que as envolve. Isto é um problema quando, por exemplo, a troca desse material genético tem a ver com genes resistentes aos antibióticos. Portanto, se aliarmos uma bactéria que é potencialmente patogénica a uma resistência aos antibióticos, vai haver uma dificuldade no tratamento destas bactérias. Além disso, a circulação destes genes na comunidade microbiana aquática também tem que ser alvo de estudo e de preocupação. No laboratório de Hidrobiologia e Ecologia do ICBAS, no âmbito de um projeto que se chama Beach Safe, temos vindo a estudar então a ocorrência destas bactérias aqui nas praias da costa norte de Portugal
não sei se sabem, mas a legislação que é baseada em apenas e só em contaminação fecal, ou seja, contaminação que vem das fezes e dos esgotos, e é esta legislação que classifica as águas como aptas ou não aptas para fins balneares, portanto, para nós irmos à praia. Efetivamente, o que nós conseguimos detectar, e este estudo tem os alunos tanto de Ciências do Meio Aquático como de Medicina têm vindo a contribuir e a trabalhar. Esta contaminação durante a época balnear, que coincide com os meses mais quentes, portanto, é reduzida. No entanto, e era o que nós estaríamos à espera, a abundância dos víbrios nesta época balnear também aumenta. Portanto, apesar da água ser classificada como ótima para tomar banho, com uma qualidade excelente, há um risco de saúde pública que é associado e tem que ser tido em conta. Claro que ninguém vai deixar de frequentar as praias, não é esse o objetivo. O objetivo é, e nós como investigadores, termos conhecimento, percebermos como é que estas bactérias reagem às diferentes condições ambientais, trabalharmos com as autarquias e a nível nacional, perceber se estas bactérias têm ou não que ser integradas no painel que classifica as águas balneares e trabalhar com os profissionais de saúde para quando os doentes entrem no hospital serem rapidamente e eficazmente tratados. Muito obrigado. Portanto, falta-me só um slide, professor, só um segundinho. Portanto, em investigação e em ciência é preciso sempre ver as coisas de diferentes perspectivas e ligar os pontos para chegarmos a uma imagem que é a imagem real. No caso da saúde, de uma só saúde, portanto, temos que ter em conta não só a saúde humana, mas também a ambiental e a animal, para conseguirmos um equilíbrio. Pronto, agora sim, peço desculpa por ter ocupado um bocadinho mais. Muito obrigado, Ana. Tempo. Só apenas um aviso para os nossos espectadores: podem utilizar e são encorajados a utilizar o chat para nos colocarem perguntas. Neste momento eu passo então a palavra ao professor João Mesquita, que nos irá falar sobre outro tema relacionado com o que nós estamos hoje aqui a abordar, com o efeito das alterações climáticas. João? Sr. Professor, muito obrigado. Bom dia a todos, bom dia aí em casa. Obrigado pelo convite para estar aqui presente, discutir um bocadinho este tema que me é tão querido. Vou tentar cumprir com os 10 minutos que me são destinados e realmente não posso deixar de iniciar esta comunicação sem antes dizer que realmente há alguma interligação entre estes três polos que aqui estão representados, a professora Maria José, pela professora Ana também, e que obviamente vamos ter que de alguma forma sobrepor-nos, mas eu acho que de uma forma bastante saudável e portanto eu cabe-me, ao fim e ao cabo, reportar um pouco as preocupações que têm surgido precisamente com as alterações climáticas e as pandemias e por que razão é que têm surgido novas doenças, não é? Estas doenças que eu aqui coloco como emergentes, nós estamos agora cada vez mais a ouvir por causa do SARS-CoV-2 e do Covid, e às vezes até confundimos com a expressão urgente e emergente, mas é preciso perceber bem a etimologia, não é? Portanto, emerge, vem à superfície, estas doenças surgem de forma inesperada por alguma razão e de alguma forma também se instalam na população humana. Ora bem, antes de mais nós precisamos ter uma noção de que não há, ou são raríssimas ou raras as doenças que são mesmo exclusivamente humanas, não é? Nós somos um animal, o Homo sapiens, no meio de muitos outros animais, a razão pela qual nós partilhamos não só o espaço, mas também estas doenças. E já está, até, aliás, descrito há uns anos pela Organização Mundial de Saúde que cerca de 75% das doenças infecciosas, que são as consideradas emergentes, não é? Aquelas que referi agora, que afetam o homem,
vieram precisamente dos animais. Ora, aquelas que se calhar importam aqui falar um pouco relativamente às alterações climáticas são aquelas que são, talvez, e escolho um bocado este tema, aquelas que são transmitidas por vetores. E vou precisar aqui dois deles, que são os mosquitos e as carraças. Ora bem, estes mosquitos e estas carraças estão distribuídos no território mundial, não é? Só que podem eventualmente adquirir novos ecossistemas, simplesmente como consequência do aquecimento global, que torna esses ecossistemas apelativos, adequados para a instalação destes vetores, mas, por outro lado, também são facilitados e agilizados um pouco pelas migrações dos animais, que também coabitam, não é? E principalmente, por aquilo que o professor Bordal estava a dizer no início, pela globalização e pela facilidade com que nós nos deslocamos num par de horas, atravessamos o mundo e hemisférios. Ora, eu, se calhar, circunscrito um bocadinho nestes 10 minutos, vou abordar apenas muito à derrama duas doenças que quando Portugal não está muito preocupado, mas se calhar deveria estar. E vou deixar isto assim, vou deixar apenas uns lamirés. E a chikungunya é um termo que provavelmente é estranho para a maioria da audiência, portanto isto vem da língua Makonde, não é? De um dos idiomas oficiais da Tanzânia, e o termo provém da raiz verbal que significa precisamente tornar-se dobrado ou contorcido, e é uma doença que é transmitida por um mosquitos do género Aedes, e que causam dores de cabeça, causam dores intensas nas articulações, dores musculares, e que obrigam as pessoas infectadas a dobrarem-se e andarem muito curvadas. Ora, esta infecção é endémica, portanto ocorre localmente nas regiões tropicais e subtropicais da África, sul e sudeste asiático e ilhas do Oceano Índico, e nos últimos anos é isto que nos tem preocupado, tem-se vindo a assistir a vários surtos com transmissão autóctone em territórios nos países mais industrializados, não é? Não considerados endémicos, como a Europa e a América. Ora, e eu salto assim radicalmente para um tema, porque falei há pouco do tal mosquito que transmitia este vírus, e que, entretanto, se calhar já poderíamos estar preocupados com ele, não é? Tem aqui um recorte do Jornal Público que fala que o mosquito transmissor do vírus da dengue foi detectado pela primeira vez em Portugal. Isto foi até estranhamente foi no norte, em Penafiel, numa indústria, numa fábrica de pneus, não é? Nós sabemos, se calhar um bocadinho sensibilizados pela epidemia de dengue na Madeira, que uma das principais ações de saúde pública que foram implementadas foi precisamente esvaziar os pneus, esvaziar os vasos, de maneira a impedir que haja a proliferação de mosquitos nestas águas paradas de forma tão próxima à comunidade humana, não é? E realmente foi detectado nas freguesias de Guilhufe e o Rô, portanto, no concelho de Penafiel. Este mosquito não só transmite o dengue, mas transmite uma panóplia grande de doenças, de vírus e parasitas, esta que vou-vos falar hoje, que é o chikungunya, dengue, como já vos falei, febre amarela, zika, encefalite japonesa e também dirofilária. Ora, isto não é nada de novo. Não é nada de novo, e não é nada de novo aqui ao lado de Portugal. Esta doença e este vírus já está presente desde 2000, pelo menos há relatos muito descritos desde 2007 até 2017. Temos aqui o reporte do European Center for Disease Control, em que falam que as linhagens do East Center South Africa, portanto, foram importadas precisamente pelo efeito da globalização, e que se instalaram em comunidades que possuíam esse mosquito, precisamente e nomeadamente no sul da Europa, próximas do Mediterrâneo, e em particular em Itália, sendo que depois permitiram a transmissão sustentada do vírus através deste mosquito, pelo menos no primeiro caso ali de cima, pelo menos em 300 casos chamados autóctones, portanto, naquele local no sul da Europa. Isto aconteceu em Itália, aconteceu em França em menor número, e depois voltou a acontecer em Itália também em 2017. E dou um salto muito grande para outra doença também transmitida por vetores, e eu selecionei estas duas porque tenho bastante interesse nelas. Este é o vírus da febre hemorrágica da Crimeia-Congo.
que começou, portanto o síndrome foi inicialmente descrito na Crimeia em 44, mais tarde no Congo, e daí adquiriu estes dois nomes, Crimeia-Congo, e causa, se calhar, para abreviar, uma sintomatologia vasta, mas tipicamente associada também a hemorragias. Ora, este vírus é claramente estranho a Portugal, no entanto, alerto para que é um vírus que tem em pessoas hospitalizadas, conforme descrito pelo CDC em Atlanta, tem mortalidades que vão desde os 9% até aos 50%. Portanto, nas pessoas infectadas. É um vírus com uma mortalidade bastante elevada e é a razão pela qual ele agora até inclusivamente é classificado como um agente P4, que requer para manipulação níveis de segurança de 4, ok? Ora, em Portugal, pelo menos do meu conhecimento, não há reporte ou descrição do vírus da Crimeia-Congo. No entanto, está em Espanha. E eu costumo dizer, e se calhar falando um bocadinho do aquecimento global, há aqui umas carraças do género Ialoma, que eu vos vou falar um bocadinho mais para a frente, que se instalaram ali no sul de Portugal e que já existem, e que existem também em Espanha. E como veem aqui, peço desculpa por não ter traduzido, este vírus foi detectado numa quinta de Servídeos, julgo, muitíssimo próximo, eles, por palavras dos nossos colegas espanhóis, muitíssimo próximos com a fronteira de Portugal. É engraçado que não só nós não temos muros, felizmente, que nos separam entre Portugal e Espanha, muito bem, e realmente os animais e as carraças circulam, não é? No entanto, não só dessa maneira, também é importante perceber e se calhar alertar para as migrações. Há uma transmissão a vastas distâncias destes hospedeiros vertebrados, servídeos selvagens, como estava a dizer o professor Bordalo, e em particular de aves migratórias e aquelas que particularmente nos preocupam bastante do norte de África e cuja rota migratória inclui Portugal e algumas bacias em Portugal, onde acabam por permanecer durante algum tempo. Realmente, como eu estava a dizer, voltando um bocadinho atrás, estas carraças do género Ialoma, eu agora mostro-vos aqui uma que até adquiriu o nome da espécie Lusitanicum, já foram encontradas e reportadas num artigo científico precisamente de um cão que foi importado que veio de Portugal para o Reino Unido, e foram lá descritas, assim como também em cavalos, reportam-se também a sua localização no sul e centro de Portugal, eu diria mais no sul, Alentejo e Algarve, apesar de estarem em pequena prevalência. Ora bem, aquilo que nós, enquanto profissionais da saúde animal e saúde ambiental e saúde humana, intervenientes a uma só voz, realmente fazemos a investigação na recolha, monitorização da ocorrência, caracterização molecular, descrição e diagnóstico da doença nos animais, assim como nos vetores, e obviamente que também, sempre que nos é solicitado, no apoio ao diagnóstico laboratorial em casos clínicos humanos. E com isto agradeço o vosso tempo e passo a palavra, Sr. Professor. Muito obrigado, João. Vamos então para a última intervenção antes das respostas às perguntas, por parte da professora Maria José Bento, que nos vai dar o enquadramento específico destas alterações climáticas relativamente à saúde dos humanos, à nossa saúde. Então, bom dia a todos. É realmente com muito gosto que estou aqui a falar nesta mostra e teria que obrigatoriamente agradecer ao professor Bordalo o facto de me ter convidado para estar aqui hoje a falar um pouquinho com vocês. Nós, como dizia já o professor Paulo, há aqui pontos comuns, digamos assim. Eu vou falar também um pouquinho da situação em Portugal e um bocadinho aquilo que é o tipo de preparação que nós podemos ter para enfrentar estas endemias que de vez em quando parece quererem passar a uma fase seguinte muito mais problemática, aquelas doenças que nós já nos tínhamos esquecido e que agora estão a voltar.
e aquelas que são completamente novas, como é aquela que nós estamos a viver neste momento com o Covid. Aqui, ao fim e ao cabo, aquilo que nós já sabemos, que as alterações climáticas são um fator major na emergência das doenças, porque elas vão condicionar a sobrevivência, a reprodução, distribuição dos agentes patogénicos, vetores e hospedeiros. E estes, porque estão sujeitos a fatores climáticos, vão determinar muitas vezes o seu desenvolvimento. Juntamente com a perda de biodiversidade, podem até impulsionar futuras epidemias. Por exemplo, para uma doença que já foi aqui falada, do dengue, verificou-se que foram criadas de 1950 a 2018 condições de clima especiais para que o mosquito, que é um vetor dessa doença, pudesse aumentar. Há dois tipos de mosquito, o Aedes aegypti e o Aedes albopictus, e realmente as condições climáticas modificaram-se e fizeram com que ele mais facilmente pudesse sobreviver. As alterações climáticas modificam muitos determinantes sociais e ambientais, alteram o ar, a qualidade da água ou do alimento, e isto vai ter repercussões depois nas doenças. Vamos falar de dois muito importantes: o aumento da temperatura. Nestes últimos 10 anos foi a década mais quente, pelo menos desde que há registro. O aumento da temperatura tem um impacto muito forte no desenvolvimento, quer dos vetores, quer dos próprios agentes patogénicos, e também os desastres naturais, as grandes inundações, as grandes secas, a precipitação variável, tudo isso vai influenciar. E essas acabam por condicionar aqui um aspecto que já foi levantado até anteriormente, por exemplo, o aumento de doenças de origem hídrica e alimentar, o aumento das doenças transmitidas por mosquitos, caracóis e outro tipo de agentes. 2/3 dos patógenos conhecidos e 3/4 dos patógenos emergentes são zoonóticos, isto é, partem dos animais, e a doença acaba por ocorrer porque há uma invasão humana de territórios de vida selvagem, como aqui também já foi falado, alterações na utilização da terra, desflorestação à agricultura e as alterações climáticas. Estas são fatores, há outros com certeza, mas aumentam a possibilidade do homem interagir com a vida selvagem e da vida selvagem com o gado, e também o facto de haver agora maior facilidade de viagens a nível global e uma maior taxa de comércio acelera a probabilidade de transmissão de doenças até em zonas muito distantes. Segundo a Organização Mundial de Saúde, as doenças transmitidas por vetores são responsáveis por mais de 17% de todas as doenças infecciosas. Para além de outras alterações climáticas, há outros fatores, e eu também gostava de chamar só a atenção a um ou outro. Por exemplo, a resistência aos inseticidas e aos fármacos é um problema grave e que realmente vai ter um efeito potenciador da existência destes vetores. O crescimento populacional, a grande densidade populacional também vai aumentar a interação, a passagem da doença de pessoa a pessoa. Eu não vou continuar, há muitos outros fatores. Também gostava de dar este alerta: em média, uma nova doença infecciosa surge nos humanos a cada 4 meses e 75% delas vêm dos animais. E um deles é este com quem nós estamos agora aqui a conviver e é tema de conversa diário, que é o coronavírus. E também o que se pode verificar é que nenhum país está totalmente preparado para enfrentar uma epidemia ou uma pandemia. Mas os países com dificuldades, menos desenvolvidos, ainda mais dificuldade têm. Agora eu vou falar relativamente a Portugal, algumas doenças, por acaso não é daquelas que eu vou falar, nenhuma foi falada aqui e não foi combinado. Aqui o dengue, que era uma doença que não existia em Portugal,
que foi detectado pela primeira vez em 2005 o mosquito, o Aedes aegypti, na Ilha da Madeira, e em 2012 ocorre um surto com mais de 2.000 casos desta doença na Ilha da Madeira. Como o colega já disse, em 2007 encontramos primeiro na região norte, em 2018 no Algarve. Isto é, o vírus anda por aí, é o que podemos dizer. O que não quer dizer que esteja infectado. Portanto, temos o vírus, mas ele ainda não foi detectado que estivesse infectado com o vírus do dengue. Outra doença importante e que também estávamos habituados que estivesse longe da Europa é esta infecção por vírus do Nilo Ocidental. Foi detectado já no Algarve, mas os sistemas de vigilância que temos rapidamente também conseguiram detectar e controlar, e acabou por não dar nenhum surto. O que se verificou recentemente, e isto é uma notícia até do jornal, houve um surto na Andaluzia, e dizem até que, curiosamente, será uma consequência também da pandemia do Covid, porque o patogénio tem que ter um desenvolvimento em meio aquático e acaba por o confinamento das pessoas em casa, o facto de não fazerem a revolva das terras, por exemplo, provocou com que houvesse áreas de charcos, digamos assim, e que facilitaram o desenvolvimento destes vetores. O que realmente na Andaluzia eles tiveram mesmo um surto com pelo menos 3 óbitos. Uma doença que já foi endémica em Portugal, a malária, o último caso que foi detectado em Portugal já é de 1959, ela era endémica nas zonas do Rio Mondego, do Sado e do Águeda, estava muito ligado também aos arrozais, ao cultivo dos arrozais, mas ele foi alvo de realmente erradicação por vários meios e deixou de se ver malária em Portugal. Neste momento, o que nós sabemos é que os vetores existem, estão distribuídos em Portugal, mas neste momento não estão infectados. Isto é, as análises que são feitas, que quando os apanham, vão verificar, por um lado, qual é o tipo de vetor e depois verificar se ele tem agente patogéneo ou não. Até ao momento, não. Os únicos casos de malária que temos em Portugal são aqueles importados, de gente que vem de zonas endémicas, nomeadamente da África. Outro problema grave é a leishmaniose, que é endémica na zona do Alto Douro, em Lisboa e no Algarve. Esta está associada a um inseto, um flebótomo, e as condições climáticas, isto pensa-se que realmente o aumento da temperatura terá aqui alguma coisa a ver com a expansão da distribuição geográfica ao fim e ao cabo, o aumento desta doença aqui entre nós. A doença de Lyme, que o professor Paulo também falou, é uma doença que está associada, o vetor é uma carraça, e tem-se verificado uma expansão das áreas endémicas. Portanto, esta doença é endémica também em Portugal, mas a área tem vindo a ser alargada. E até recentemente vi um estudo em que não é em Portugal, é nos Estados Unidos, em que eles detectavam a presença desta carraça em zonas até à beira-mar, não propriamente na areia, não é onde a gente estende a toalha, mas naqueles arbustos, naqueles que existem quando se chega naquela parte de vegetação que existe junto às praias, eles detectaram lá a presença deste vetor. Em Portugal, as projeções climáticas indicam que até o final do século XX vai haver aumento da temperatura média. No verão, as temperaturas vão aumentar cerca de 3 graus na orla costeira, 7 graus no interior. Vai haver incremento da frequência e intensidade das ondas de calor e também vai haver maior frequência de dias com precipitação intensa no inverno. Aqui é uma notícia só para dizer que realmente esta coisa, a pandemia do Covid, para além de todo o problema que deu e gravíssimo de pessoas infectadas, o confinamento, etc., tem outras repercussões também, até na investigação que se faz.
percebem? O problema do abastecimento alimentar em determinadas populações, porque as pessoas se confinaram e, portanto, muita coisa parou. Isto, em alguns países, sobretudo naqueles que estariam menos preparados, as desigualdades ainda foram um fator que agravou. Há aqui outra informação que eu acho que vale a pena, eu li isto recentemente, que é um estudo económico sobre os custos de prevenir a próxima pandemia, tudo aquilo que possa ser feito para prevenir a próxima epidemia, seja diminuir a desflorestação, alterar um pouco os comportamentos em relação à agricultura, ao consumo de carne, etc. Os custos de prevenir numa próxima pandemia nos próximos 10 anos terá um custo apenas de 2% daquilo que já foi gasto só para tratar o Covid. Eu acho que esta mensagem é importante e só não aderimos mais facilmente a isto porque provavelmente há outros interesses e há interesses económicos, nomeadamente, de determinados grupos. As futuras pandemias serão zoonoses. Provavelmente os morcegos vão ser o grande reservatório, eles abrigam milhares de micro-organismos, não ficam doentes. Haverá uma transmissão por via aérea, pessoa a pessoa, a densidade, o urbanismo, a densidade de pessoas a conviver muito umas com as outras ajudam nisso, uma transmissão global, eventualmente manipulação genética. E, infelizmente, a ideia que se tem é que as estruturas globais não estarão preparadas para isto. As estratégias passam por construir robustos sistemas de saúde, prepararmos, prevenirmos crises regionais, olhar mais focado para o controle de doenças através de investigação e, eventualmente, temos maiores preocupações com a parte menos desenvolvidas, as franjas da sociedade menos protegidas e atuarmos aí de um modo mais focado e para doenças localmente importantes. Estes são os meus últimos slides. O que é que nós fazemos aqui em Portugal? Por exemplo, na vigilância dos vetores, temos comunicação e comunicação com o ECDC e há também um regulamento sanitário internacional com programas de vigilância e controle de vetores nos perímetros dos portos e dos aeroportos, faz-se pesquisa aí. De âmbito nacional, a saúde pública, que tem por objetivo vigiar a saúde das populações na sua área geográfica, está muito atenta à detecção e notificação de casos de doença, faz vigilância de vetores. Há um programa nacional de responsabilidade do INSA, que engloba também a Direção-Geral de Saúde e as ARS, de vigilância de vetores, e penso que isto atua e eventualmente é essa uma das razões porque são detectadas determinadas situações e elas ficam, digamos assim, limitadas no seu âmbito geográfico e não se espalham, não atingem outras pessoas. Permite, para além de vigiar a atividade dos artrópodes hematófagos, identifica agentes patogénios, que são importantes na saúde pública, transmitidos por esses vetores, e emite alertas para medidas de controlo. Isto é realmente feito, anda no terreno, é aplicado nos meses de maior interesse. O programa de notificação das doenças, que procuramos que seja o mais exaustivo possível, isto ninguém consegue ler, são as doenças e agora a minha última informação é: uma nova pandemia só pode ser evitada se partilhar conhecimento entre saúde humana, animal e ambiental. Esta é uma notícia muito recente e parece que realmente há, de um modo proativo, com a FAO, com o Programa de Vigilância de Doenças Saúde Animal, com a Organização Mundial de Saúde, para se encontrar e abordar este problema das pandemias de um modo One Health, como deve ser feito.
professor, eu acho que excedi 1 minuto, talvez. Muito obrigado. E a comunicação, muito obrigada. Eu recordo aos nossos espectadores que são encorajados a fazerem perguntas através do chat para este nosso painel poder responder. Mas, enquanto não há perguntas, eu gostaria de fazer aos nossos oradores algumas. E começo pela doutora Ana Machado. Se poderia falar em 1 minuto e meio, porque é que nós podemos ter agentes que causam doença, os patogénicos, por exemplo, na água, mas eles podem não causar imediatamente uma infecção. Eles estarão o quê? Estarão a dormir? Para causar infecção têm que ter, ou têm que ser, no caso, por exemplo, dos víbrios, têm que ser consumidos ou na dose infecciosa. Portanto, aí há esse pormenor. Depois podem não estar não adormecidos, mas podem não expressar, para causar doença, estas bactérias potencialmente patogénicas têm que exprimir determinadas genes, portanto, que levem à alteração de proteínas de membranas, por exemplo, no caso da cólera, que leva a que haja libertação de eletrólitos e de água. Portanto, pode existir a bactéria e esse gene não estar a ser expresso. Portanto, se não estiver a ser expresso, não existe doença e têm que ser ingeridas ou consumidos bactérias a expressar esse determinado gene na dose infecciosa responsável por causar a doença. Muito obrigado. Agora, para o professor João Mesquita, se uma pessoa, por exemplo, está infectada com Covid, vai à casa de banho e o vírus pode passar para o esgoto. Mas será que, quando nós detectamos a informação vírica no esgoto, isso significará que o vírus está ali potencialmente ativo? Pois, professor, realmente é uma questão muito interessante, até porque tem chegado... Onde temos trabalhado. Exatamente, e tem chegado também, tem sido bastante mediática, a vigilância da circulação das variantes do SARS-CoV-2 recorrendo à ferramenta da matriz, que são as águas residuais. No início, confesso que a bibliografia que consultei era muito movida, alertada pelo facto de poder haver, de alguma forma, a infecciosidade na excreção destes vírus que estavam a ser excretados, por dar aqui a redundância, pelas fezes. Estudos que foram feitos para avaliar essa infecciosidade não conseguiram provar que o vírus é infeccioso. Portanto, o vírus realmente é excretado, ou o material genético do vírus é excretado na sua forma não infecciosa. Pode eventualmente ser utilizado esse material genético nas águas residuais para, de alguma forma, ser utilizado na caracterização do genoma completo deste coronavírus e tentar perceber o que é que ocorre na comunidade que está a influenciar a ETAR ou essas águas residuais. No entanto, não há prova de que seja infeccioso. Muito bem. E, por fim, a última pergunta para a professora Maria José. Com estas alterações climáticas, com a destruição da camada do ozono, será que nós, quando vamos à praia, estaremos mais expostos, por exemplo, ao cancro da pele? Pois, isto é um problema, é verdade. Aliás, há uns alertas, não é? Relativamente são emitidos alertas quando é mais perigoso ir por causa dos raios ultravioleta, que às vezes realmente não é todos os dias, mas tem valores de intensidade variável. Isso é um problema. E a única maneira que nós temos realmente neste momento de evitar isso é
as pessoas protegerem-se, diminuírem a sua ida, o número de horas que estão expostos, ou então procurar a praia em horas em que não seja tão forte essa incidência de raios. E eu deixo aqui um alerta, já agora se me dá mais um minuto, isto é um problema, o cancro da pele está a aumentar e é o tipo de cancro que toda a gente devia rastrear, porque a pele vê-se, não é? Nós vemos a nossa pele, não vemos as nossas costas, mas alguém pode olhar para as nossas costas e ver se tem lá um sinal suspeito. Mas acho que, sobretudo, tem que ter uma atitude preventiva, porque realmente está provado que queimaduras solares, sobretudo ainda na idade da infância, são um fator de risco potente para vir a desenvolver câncer da pele. Caros espectadores, muito obrigado pela vossa atenção e espero terem ficado com uma imagem melhor do que é a Universidade do Porto e, concretamente, o que é desta nossa escola, o ICBAS, onde nós tratamos dos aspectos da saúde ambiental, da saúde animal e da saúde humana de uma forma integrada dentro deste novo conceito, que é o conceito de uma saúde, em inglês, do One Health. Muito bom dia, muito boa tarde ou muito boa noite, em função da hora e do local em que nos ouviram.